Eu me chamo Guilherme Corsino, sou bolsista CNPq, estudante de História, e esse é o nosso primeiro vídeo de uma série histórica que nós vamos fazer aqui no canal da FOUP Educacional. Você sabia que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão? Bom, esse processo ele foi marcado por múltiplos tensionamentos, né? Então, pressão popular, movimento abolicionista, muitas pessoas elas queriam que a abolição fosse extinguida no Brasil. E esse processo ele não deve ser viabilizado principalmente pensando a Princesa Isabel. A Princesa Isabel ela não é a responsável por esse processo. E eu vou te explicar o porquê. Quando nós falamos da assinatura da Lei Áurea, a gente fala necessariamente de um processo onde Inglaterra pressionava o Brasil desde 1830 para que o Brasil se tornasse um grande consumidor desses produtos industrializados, ou seja, garantindo que os países que foram colonizados não só pela Inglaterra, mas pela Espanha, por Portugal, pelos países europeus, tornassem-se consumidores potenciais dos produtos comercializados pela Inglaterra. Ou seja, a gente consegue ver essa genealogia do capitalismo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado inglês, ele desenhou, dentro dessa escala escravista, um sistema para que os países abolissem a escravidão e, por meio dessa abolição, garantissem um salário para essas pessoas e, a partir desse salário, que as pessoas comprassem esses produtos comercializados pela Inglaterra. Ou seja, não trata-se necessariamente de que a Inglaterra era uma potência preocupada com as pessoas negras. Não, ela estava pensando no consumo, no desenvolvimento regional escravista dentro daquela lógica e necessariamente não preocupado com o tráfico negreiro no que toca aí os direitos humanos. Então, pensando necessariamente nesse processo, no Brasil, a gente precisa definir alguns parâmetros para entender a Lei Áurea assinada em 1888. O primeiro deles é essa pressão da Inglaterra. Recapitulando, desde 1830, a Inglaterra pressionando o Brasil para se tornar um consumidor desses produtos industrializados. Após isso, nós conseguimos observar na história do Brasil uma série de tensionamentos, pessoas se mobilizando para que a escravidão ela de fato fosse abolida. Então, Eusébio de Queiroz, Lei dos Sexagenários, Lei do Ventre Livre, todas essas leis elas carregam políticas entre si. A Lei dos Sexagenários ela previa que as pessoas escravizadas mais velhas elas precisariam receber sua alforria, ou seja, precisariam receber sua liberdade. Mas que liberdade é essa onde você não é incluso dentro do projeto nacional, né? Então acho que são essas reflexões aqui que nós buscamos trazer e pensar o seguinte: quando nós falamos do documento da Lei Áurea, a gente precisa pensar que esse documento ele tem apenas 2 artigos. E esses 2 artigos não falam do acesso à terra, eles não falam na inclusão social, eles não falam sobre moradia, não falam sobre educação. E hoje, quando nós falamos nessas políticas de reparação, ou seja, políticas étnico-raciais do nosso tempo, de cotas à universidade, de cotas na educação e necessariamente de projetos pensados para essa comunidade negra, é justamente essa reparação. Quando a abolição ela acontece no Brasil, ela acontece sem suporte à comunidade negra. Então hoje, quando nós falamos sobre a abolição da escravatura, a gente precisa ter isso muito claro, para que a gente possa trazer clareza sobre esses processos das políticas étnico-raciais e trazer de fato essa reparação histórica. Porque muita documentação foi queimada. Para quê? Para que essas pessoas que foram escravizadas não pedissem indenizações aos seus senhores. E mais, gente, a escravidão, ela necessariamente não acabou em 1888. Nós temos passagens de pessoas que ainda são escravizadas depois desse processo. Um exemplo claro é Tia Anastácia. Tia Anastácia, em 1913, 1918, a gente ainda tem documentações onde ela é mantida na Casa Grande, né? Ou seja, essa foto aqui, por exemplo, ela mostra a Tia Anastácia com o filho do Monteiro Lobato. Então a gente consegue observar, a partir desses processos, que a assinatura da Lei Áurea ela não foi o processo garantidor
desses direitos à comunidade negra. Isso precisa ser colocado de uma forma muito clara. Então, pessoal, recapitulando, a abolição da escravatura ela não foi um processo viabilizado pelo Império Brasileiro e pela Princesa Isabel, mas um processo pensado a partir das populações escravizadas, indígenas, romanis, que dentro desse aspecto se mobilizavam para que essa comunidade negra, na representação de uma etnicidade, que elas conseguissem ter mais acesso aos seus direitos. E isso, uma documentação muito extensa consegue provar. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a se inscrever, a deixar seu like aqui embaixo, seus comentários. E se você ficou interessado nesse assunto, entre em contato com a gente, que a gente envia para você links confiáveis, materiais de apoio, artigos que, enfim, vão fazer referência a tudo que foi dito aqui. A gente vai trazer mais vídeos como esse e você pode acompanhar